Amigos, Nova Lima está em crise, mas as soluções existem sem necessidade de demissões em massa ou aumento de impostos que já são abusivos. Assista esse vídeo e entenda por quê. Essa crise foi criada pela incompetência e falta de espírito público de algumas autoridades. Foram feitos gastos exorbitantes, distribuídos benefícios inacreditáveis e muitos oportunistas se aproveitaram da bagunça ficando ricos. Mesmo diante de indicadores claros, eles continuaram a gastar em festanças e outras despesas inúteis e a prefeitura simplesmente quebrou. Como é tradição na história do Brasil, eles querem seguir o caminho mais fácil: aumentos de impostos e demissão de servidores. Por causa dos erros cometidos por eles, demissões terão que ser feitas, mas não podemos concordar que essa seja a primeira solução, que famílias de trabalhadores sejam prejudicadas e sujeitas ao desemprego por causa da incompetência desses dirigentes. Essa deve ser sempre a última solução, depois de tentadas todas as outras. Um administrador bem intencionado deve começar cortando despesas absurdas dos gabinetes das autoridades, cortar aluguéis exorbitantes e muitas vezes desnecessários de imóveis e de veículos, despesas com festanças absurdas e propaganda inútil que é utilizada para propalar feitos imaginários e servem apenas para encher o bolso de alguns oportunistas, conforme denúncia no Ministério Público. Deve-se também atacar os ralos onde o dinheiro público é desperdiçado, inclusive com a corrupção. Os nossos vereadores precisam dar o exemplo. Será necessário diminuir as despesas com os gabinetes de 20 para 2 milhões de reais por ano. Cidades do mesmo tamanho de Nova Lima gastam 10 vezes menos que nossa Câmara Municipal. Além disso, os vereadores não recebem remuneração em vários países muito mais ricos do que o Brasil. Aqui, alguns deles se acham parte da realeza. Este caminho de eliminação de desperdícios e gastos inúteis precisa da participação do funcionalismo municipal, que não pode mais se omitir e deve ajudar, apontando onde fazer os cortes de despesas excessivas ou inúteis no nosso orçamento. Um funcionalismo omisso acaba pagando a conta sozinho, enquanto aproveitadores ficam milionários. Depois de tomadas as providências que eu citei, a economia anual pode chegar a 100 milhões. O problema orçamentário estará resolvido, mas se não, e somente então, deveriam ser tomadas as medidas complementares, como cortar o número de comissionados em 70%, e caso o problema financeiro não esteja ainda resolvido, demitir funcionários em estágio probatório e, como última hipótese, demitir os concursados. Como se viu, as demissões podem não ser necessárias e deveriam ser sempre a última hipótese e não a primeira opção, conforme aconteceu na cidade. Essa receita administrativa não é minha. Alguns passos dessa receita foram recomendados pela promotoria em entrevista na TV Banqueta e estão previstas em lei. Nós esperamos que as autoridades tenham juízo e saibam acertar as finanças de nossa cidade com sabedoria e justiça. Nova Lima tem um orçamento anual para 2016 de quase 450 milhões. É uma montanha de dinheiro, quase 4 vezes maior do que outras cidades de mesmo tamanho, como Caratinga e Nova Serrana, que recebem 120 milhões cada uma. Nova Lima recebe quase 330 milhões a mais do que essas cidades e está jogando toda essa fortuna no lixo. Amigos, o minério dá somente uma safra e essa fortuna de 330 milhões deveria estar sendo investida em infraestrutura, educação e saúde para que a cidade cresça.
atraindo boas empresas que possam gerar empregos permanentes e de qualidade, de modo que a mineração não faça falta no futuro. Não vai dar para viver eternamente parasitando a mineração, como sanguessugas. Mas estes políticos estão fazendo exatamente o contrário. Estão desperdiçando essa fortuna e quando o minério acabar, restará apenas a terra arrasada e uma população miserável, enquanto alguns políticos oportunistas terão ficado miliardários. Não aceitaremos abusos contra os mais fracos e contra os pagadores de impostos, que sustentam todos esses marajás. As eleições de 2016 são uma ótima chance de melhorar a nossa cidade. Nós não podemos perder essa oportunidade. Quem ainda não vota em Nova Lima deve transferir seu título imediatamente. E quem já vota deve pensar bem antes de escolher os mesmos candidatos sorridentes e simpáticos que foram eleitos nas últimas eleições.